Feche os teus olhos, curva a sua cabeça uma vez mais. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos, mais uma vez te louvamos e te adoramos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado porque nós estamos com saúde. Obrigado, ó Pai, porque nós temos a liberdade, ó Deus, a oportunidade de cultuar ao Senhor. Alguns queriam estar aqui e não podem, porque estão acometidos de algum tipo de enfermidade, estão fracos na fé, ou, ó Deus, estão impossibilitados por algum problema. Outros poderiam estar, mas não querem. E que o Teu Espírito Santo os alcance e venha convencê-los da necessidade de buscar a Tua presença. Senhor, fala conosco. Enche-nos cada vez mais da Tua presença, porque é a Tua presença em nós que faz a diferença. Porque de nós mesmos não temos nada para dar. É a Tua presença em nós, meu Pai, que, ó Deus, faz, ó Deus, com que façamos algo de bom. Porque não temos nada de bom para dar, se não for pelo Senhor. Porque Tu és bom. Ó Deus, fala conosco através da Tua palavra. Aquieta a alma, ó Pai amado, de cada um aqui. E que nós possamos dar a devida atenção e reverência que a Tua palavra merece. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos numa série de mensagens. Você que nos acompanha pelo YouTube, ou você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Comunidade Cristo Vive Vinhedo. E você vai ter acesso a essa série de mensagens. Nós começamos falando sobre Cristo vive em mim. Tudo começa quando Cristo passa a viver em mim, viver em nós. Se Cristo não habitar em mim, não habitar em você, amado, de nada adianta ir para a igreja, cultuar, ter o nome de crente, trabalhar em algum ministério. Se Cristo não viver em nós, amado, não adianta de nada. Cristo precisa viver em mim, precisa viver em você. É a presença dele que faz toda a diferença. Então, a primeira mensagem dessa série foi Cristo vive em mim. Isso no domingo retrasado. Domingo passado nós falamos sobre o nome de Jesus. E hoje nós vamos continuar falando sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus, parte 2. Amém, amados? Pastor, eu perdi essa série de mensagens. Então eu recomendo que você se inscreva no nosso canal, entre lá no YouTube, assista desde o primeiro, porque vai ficar melhor a sua compreensão. Amém? Não dá para usar o nome de Jesus se Ele não viver em mim, se Ele não habitar em mim. Não dá para agir no nome de Jesus se Ele não habitar em mim, se Ele não viver em mim. Amém? Nós já falamos isso, que algumas pessoas tentaram usar o nome sem que Jesus habitasse nelas, não deu certo. Como diz aí no mundo, deu ruim, não deu certo. Quem tenta usar o nome sem ter a presença do Senhor nele, irmão, nós já falamos, o nome de Jesus não é amuleto, não é um adereço da sorte, que a pessoa usa na hora que ela quer sem ter comunhão com Deus. Precisa conhecer o nome, precisa conhecer quem é Jesus. Deus precisa habitar nela. Aí quando ela usar o nome, vai fazer a diferença. Amém, amados? Então a mensagem de hoje começa no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Atos, capítulo 3, versículo 1. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito rico. E eu recomendo que você leia. É um livro onde a igreja primitiva está ali no poder do Espírito Santo, no poder da palavra e no nome de Jesus, agindo, ganhando almas, operando milagres, aonde fazia ali pouco tempo que Jesus tinha ressuscitado, e eles estavam ali fervorosos, agindo no nome do Senhor. A igreja precisa ser fervorosa, ela não pode ser morna. O livro de Atos dos Apóstolos, existe um livro, eu não me recordo quem é o autor, eu acho que é o R.R. Soares, que esse livro diz assim: as 3 chaves do livro de Atos. As 3 chaves do livro de Atos. Qual é o segredo da igreja primitiva e por que os apóstolos e a igreja agiam daquela forma e as coisas aconteciam? As 3 chaves é a palavra, o Espírito Santo e o nome de Jesus. Amém? Repita: a palavra. Sem palavra de Deus nada acontece. Repita: o Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo também coisíssima nenhuma vai acontecer.
E repita, o nome de Jesus. Então era uma igreja que compartilhava a palavra, eles conheciam a palavra. Tem crente que quer o poder. Jesus disse, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder. Tem gente que quer poder, mas não quer conhecer a escritura. Esquece, não vai vir poder. Primeiro escritura, primeiro palavra, depois poder. Então, eles eram pessoas apegadas à palavra de Deus, que liam, meditavam, praticavam a palavra de Deus, à exaustão. Eles tinham a presença do Espírito Santo, e aí eles usavam o nome. Quando tem palavra, repita comigo, quando tem palavra, quando tem o Espírito Santo, o nome flui através de mim. Se não tiver palavra, não tiver Espírito Santo, irmão, você vai falar o nome e não vai acontecer nada. Vai sair vazio. Então, nós vamos ler. Nós vamos parar em alguns versículos também para explicar. Nós comentamos por alto esses versículos no domingo passado, mas por alto. Lemos 2 ou 3 versículos só. E nós vamos estudar o capítulo 3 e o capítulo 4 de Atos. Aonde, diante de um milagre realizado no nome de Jesus, a repercussão disso foi tamanha. E nós vamos estudar sobre isso. Então diz assim, Atos 3, você que trouxe Bíblia, diga aleluia. Atos 3:1. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração. Então, eles estavam subindo ao templo para orar. Amém, amados? Eles estavam subindo ao templo para orar. E versículo 2. E era carregado um homem coxo ou aleijado de nascença, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entravam. Imagina que nós estamos vindo orar. Quem veio orar, diga aleluia. E imagina que tem um aleijado ali na porta, todos os dias. Qual seria a minha atitude e qual seria a sua? Pensa, era na porta do templo. O número de pessoas que entrava ali era muito grande, mas todo mundo que entrava ali, a princípio, né, entrava para orar, para buscar a Deus, para adorar, para oferecer suas ofertas ao Senhor, e o aleijado lá na porta. Versículo 3. Ora, vendo ele, a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Então nós já falamos que esse homem, ele simboliza a humanidade, que está paralítica, que está coxa, que está doente, está mendigando. E muitas vezes, nós não temos nada para dar. Nós só olhamos e falamos assim, que dó. Que dó. Você ter dó simplesmente não vai mudar a vida das pessoas. É preciso ter ação, repita, é preciso ação. Então Pedro diz, olha para nós. Versículo 5. Outra coisa, às vezes o crente, por não ter testemunho, por não ter vida com Deus, ele se esquiva. Ele não chama a atenção para ele, porque ele não tem Jesus para dar. Mas eles disseram, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Nós pedimos para olhar, vai vir uma nota de 100 aí para mim agora. Uma coisa boa vai vir aí. Versículo 6. Disse-lhe Pedro, não tenho prata, não tenho ouro. Pedro acho que fez assim, ó. Pedro, rapaz, olha, eu não tenho nada para te dar. Não tenho nenhuma moeda para te dar. Mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de? Então nós vamos entender, amado, que ele não tinha prata, ele não tinha ouro, ele não tinha bens desse mundo, mas ele tinha o nome de Jesus. O que você tem? Pergunta para o teu irmão e fala assim, filho, o que você tem, irmão? O que você tem? Você pode ter muita coisa, mas se você não tiver o nome de Jesus e a presença dele, irmão, você não tem coisíssima nenhuma. Ele poderia dar algumas moedas para aquele homem. Ia ajudar ele, sim ou não? Ia. Mas ia resolver o problema dele? Não. Repita assim comigo. O que resolve o problema da humanidade é Jesus.
A palavra que a gente mais ouve falar nos últimos dias é coronavírus ou Covid e vacina, né? Meu Deus! Quanto que a gente tem ouvido falar sobre Covid-19 e agora sobre vacina. A palavra da ordem é vacina, 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 vacina. A vacina pode até ser boa, pode, tá, irmão? Cada um examina aí se vai tomar e qual vai tomar. Aí é uma decisão de cada um aí, tá, irmão? A princípio, né? As vacinas são boas. A gente nasce tomando vacina, sim ou não? Cada um examina aí, tá, irmão? Ninguém pode falar para uma pessoa se ela deve ou não. Cada um examina. Né? Todo mundo acho que tem uma marquinha no braço aí, né? Você já nasce tomando vacina. Enfim. Então a palavra da ordem é vacina. E todo mundo, eu escuto falar, economistas falar, médicos falarem, outras pessoas, a nossa esperança é a vacina. Está tudo na vacina. A vacina pode até ajudar, irmão, mas a solução é Jesus Cristo. Ela até pode ajudar, mas o que vai resolver o problema da humanidade é Jesus, não é a vacina. E hoje está tudo focado na vacina, 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 vacina. Como se isso fosse resolver o problema da humanidade. Então aquele rapaz, ele dá alguma coisa aí. E ele não tinha, mas eles tinham o nome de Jesus, eles tinham Jesus. Será que nós temos Jesus para dar para as pessoas? Ontem nós tivemos um seminário de louvor aqui maravilhoso. E a Bispa Evelyn disse assim, olha, ninguém pode levar uma pessoa a um lugar, né? Ninguém pode levar alguém a um lugar que se nunca esteve lá. Você pode levar uma pessoa a um lugar que você não esteve lá? Via de regra não, né? Via de regra não. Então você não pode dar aquilo que você não tem. Repita, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eles deram esmola pro aleijado, sim ou não? Por que eles não deram? Porque não tinha. Mas eles tinham uma coisa, repita, eles tinham uma coisa. Talvez você não pode dar um carro para uma pessoa que está sem carro. Talvez você não pode dar uma casa para uma pessoa que está sem casa. Mas Jesus você pode dar. Aliás, Jesus você deve dar. É dever da igreja. É o nosso dever. Levar Jesus às pessoas. É o nosso dever. É nossa responsabilidade. Bate no peito e fala assim, a minha responsabilidade. Você não é cristão? Se você é cristão, você tem que levar Jesus, irmão. Versículo 7. Nisso, tomando pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e arteiros se firmaram. Aliás, o versículo anterior, acho que eu não li, né? Volta no 6 aí. Então ele diz, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Aí no versículo 7, tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Amado, eles auxiliaram esse homem. Nós precisamos auxiliar as pessoas. Nós vamos pegar a pessoa pela mão e ajudar essa pessoa a caminhar. Essa pessoa que não consegue caminhar sozinha. Essa pessoa que não consegue andar sozinha na fé. Nós vamos pegar a pessoa pela mão e ajudar ela. Esse aleijado é aleijado de nascença. E ele tem aqui cerca de 40 anos, amados. Imagina 40 anos. Sem andar. Às vezes a gente fica sentado um pouquinho sem andar. Quando você levanta, o que acontece? Às vezes meu filho fica na cadeirinha. Ele dorme na cadeirinha do carro. Quando acorda, bem, a perna está formigando, aquela coisa. Mexe a perninha, filho. Aí vai e passa, né? Às vezes fica sentado aí algum tempo, ou uma posição aí. Quando levanta, é um Deus acuda. Perto da formiga, o negócio parece que não vai. Imagina 40 anos. Sem andar. Tem gente que está sofrendo há muito tempo. Paralisada. Esperando um filho de Deus anunciar Jesus Cristo. E nós temos que auxiliar essa pessoa. Eles tomaram pela mão. Imediatamente os seus pés e arteiros se firmaram. Versículo 8. E dando ele um salto. Eu lembro no dia que nós fomos no monte. Tinha um irmão com problema na coluna. Aí nós fomos no monte, a gente estava orando. Quando eu olhei para o irmão deu um salto assim. Sabe que quando o ninja está deitado assim? O ninja está deitado e ele pula assim, fica de pé. O irmão fez isso, eu levei até um susto. Falei, meu Deus.
Eu não sei se alguém estava nesse dia comigo lá. O que foi, irmão? Eu estava com dor nas costas, agora não estou mais. Eu falei, meu Deus do céu. Dando um salto, pôs-se em pé. Começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e fazendo o quê? Fazendo o quê? Louvando a Deus. Nós precisamos anunciar o nome de Jesus, para que as pessoas possam andar e para que as pessoas possam louvar a Deus. O final, qual é o objetivo de anunciar o nome de Jesus? Levar as pessoas a fazer isso aqui, a louvá-lo, a adorá-lo. Versículo 9. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, 10, reconhecia-o como mesmo que estava sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Irmão, as pessoas entravam no templo todo dia e viam aquele homem lá. Agora imagina você ver o homem, imagina uma pessoa que você conhece, que sofre há tanto tempo. Uma pessoa depressiva, uma pessoa angustiada, uma pessoa que às vezes, como eu e você lá atrás, perseguiu o evangelho. Imagina o assombro das pessoas na hora que viram Saulo de Tarso, que perseguia a igreja, entrar na igreja para adorar. Imagina o assombro de algumas pessoas se entrar aqui e ver você aqui agora. Talvez algumas pessoas, ao me ver aqui agora, também vão ficar assombradas. Se elas me veem há muito tempo, falar, você, Jean, que lá atrás estava paralítico, que lá atrás fazia isso, fazia aquilo, está aí pregando. O propósito de anunciarmos o nome de Jesus, amado, é esse. É mostrar para as pessoas que no nome de Jesus há cura, a mudança de vida. Ele veio resgatar o que se havia perdido. E veio desfazer as obras do diabo. A humanidade está paralítica, porque o inimigo tem feito isso. E é o nosso dever levar o nome de Jesus, para que as pessoas possam louvar o Senhor. Para que outros olhem e falem, olha só o que Deus fez na vida dele, eu quero ser Jesus na minha vida também. Eu quero ser Jesus na minha vida. Versículo 11. Apegando-se o homem a Pedro e João, interessante que quando nós anunciamos o nome de Jesus, quando nós levamos alguém a conhecer ao Senhor, irmão, há uma gratidão muito grande no coração dessa pessoa, sim ou não? Via de regra há. Quantas pessoas, às vezes, nos procura a mim, procura a minha esposa nessa caminhada com Deus, e às vezes nos faz um bem, e a gente fala, gente, obrigado. E as pessoas falam assim, é uma forma de gratidão, uma forma de agradecimento. Então, esse homem se apegou a Pedro e João. Irmão, quando as pessoas veem Jesus em nós, elas querem ficar perto de nós. Sim ou não, irmão? Quando a pessoa encontra alguém cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, a pessoa quer ficar perto dela. Então esse homem se apegou. Apegando-se o homem a Pedro e João, falou, não quero sair perto desses homens mais. Imagina a gratidão desse homem, querido. 40 anos aleijado. E agora ele anda. Meu Deus. Imagina a gratidão de uma pessoa, às vezes por passar uma vida de sofrimento, e você anuncia o evangelho para ela e ela é salva. Ela é curada, ela é liberta, ela é restaurada. Imagina a gratidão. Imagina a gratidão de uma pessoa quando o casamento dela está falido, está destruído, e porque você anunciou o nome de Jesus, porque você pregou para ela, o casamento dela é restaurado. Quanto vale um casamento feliz? Uma vez um casal de pastores estava cuidando de um casal, e aí no final do tratamento, o casamento foi restituído, o casal falou assim, pastor, quanto que foi aí? Quanto custou esse tratamento? O pastor falou, meu filho, não tem preço, isso não tem preço, não custa nada. Que valor tem um casamento abençoado, restaurado? Esse homem se apegou a Pedro e João. Todo o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico chamado de Salomão. Quando o poder de Deus, no nome de Jesus, é manifesto, amado, vai atrair pessoas.
vai atrair pessoas. O propósito de falarmos o nome de Jesus, de agirmos o nome de Jesus, não é chamar atenção para nós, é chamar atenção para quem? Olha só o que eles vão falar, versículo 12, olha só. Pedro, vendo isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vocês estão admireis deste homem? Ou por que estão olhando para nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então Pedro está dizendo, olha, nós não temos quase nada a ver com isso, nós só anunciamos o evangelho. Não foi por mim, não foi por João, não foi por nosso mérito. Nós não somos santos, nós não temos, entre aspas, né? Eles eram santos porque santificados pelo Senhor. Nós não podemos fazer nada. Ao versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. E Jesus tinha acabado de ser crucificado na cruz do Calvário e morto. A quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Então eles vão aproveitar aqui para dar uma exortada no povo e ensinar o povo. Sabe aquele Jesus que vocês crucificaram? Ao versículo 14. Mas vós negastes o santo justo e pediste que vos desse um homicida. Lembra de Barrabás? 15. E mataste o autor da vida, a quem Deus citou entre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então ele está falando, olha, amado, presta atenção. Os milagres não acontecem sem acaso. Os milagres não acontecem para autopromoção, para promoção da placa da igreja ou para promoção pessoal. Os milagres acontecem, o poder de Deus é manifesto para a glória de Deus. E eles têm um objetivo, salvar, repita, salvar. Então Pedro aproveitou a oportunidade, amados, esse milagre aconteceu para um fim, salvar. Então Pedro está falando, olha, por que vocês estão olhando admirado para nós? Quem fez esse milagre foi Jesus. Aí o povo, Jesus? Não morreu outro dia? Nós não estávamos lá dizendo crucifica, crucifica? Não fomos nós que quando Pilatos perguntou assim, quem que deve soltar, Jesus ou Barrabás? Nós dizemos Barrabás. Eles estão falando aqui, ó, vocês escolheram matar o autor da vida e soltaram um homicida. Sabe esse Jesus aí? Irmão, imagina a cara deles. Imagina a cara do povo. Como assim? Imagina o que causou isso no povo. Quando Pedro fala, olha, é no nome dele, aquele que vocês pediram para crucificar, o Filho de Deus, é que esse homem está curado. Esse milagre realizado no nome de Jesus tinha um objetivo, amado: ensinar o povo, salvar o povo, fazer com que a ficha caísse. Os milagres não são para dar espetáculo, não são para ganhar ibope, não são para autopromoção, é para salvar. Versículo 16. E pela fé, repita, pela fé, em seu nome fez e pela fé em seu nome fez o seu nome fortalecer a este homem, que vedes e conheces. Sim, a fé que vem por ele, deu a este homem na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Olha para o teu irmão e fala assim, Jesus Cristo te dá saúde, irmão. Fala para ele, fala para ele, fala para ele. Pela fé em seu nome, pela fé no nome. Pela fé no nome de Jesus, amado. Esse homem teve perfeita saúde. Que está causando todo esse alvoroço. Aqui só foi a introdução. Agora nós vamos estudar qual foi a repercussão que esse milagre continuou causando. Presta atenção, vamos seguir. Agora, Atos capítulo 4, versículo 1. Atos 4, 1. Você que está em casa aí, participando desse culto conosco, presta atenção. E eu quero que ao final dessa pregação, você ore conosco para que o milagre aconteça na sua vida. E mais do que isso, eu quero que você compartilhe esse culto, essa palavra com o maior número de pessoas que você puder. Atos 4, 1.
O principal objetivo de falarmos e agirmos no nome de Jesus é a salvação. Repita, o principal objetivo de falarmos e agirmos no nome de Jesus é salvar. É salvar. Presta atenção, enquanto eles estavam falando ao povo, imagina aquela multidão, gente. Aquela multidão. Cercando ele. Enquanto eles estavam falando ao povo, sobreveio-lhes os sacerdotes e o capitão do templo. Aqueles lá, os religiosos, que incitaram o povo para crucificar Jesus. Versículo 2. Doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Eles estavam se doendo. Eles mataram Jesus e agora estão curando e ensinando o nome dele. Verso 3. Deitaram a mão neles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e se elevou o número dos homens a quase? Quantas almas foram salvas lá, irmão? Não, mais de 5.000, porque aqui só fala homens. Mais de 5.000 almas foram salvas naquele dia, por esse milagre. Porque 2 homens, Pedro e João, ousaram e agiram no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Este homem foi curado. E mais de 5.000 homens, mais de 5.000 pessoas foram salvas naquele dia. O principal objetivo de você agir, de você falar, de você andar na ousadia do poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, é salvação. Amém, amados? Não é outra coisa. Não deve ser outra coisa. 5.000, irmão, é muita gente. É muita gente. Pensa comigo, presta atenção em mim aqui, ó. Presta atenção em mim. Pensa comigo, irmão. Se a igreja entender isso, se nós, 2 homens fizeram isso, 2. Repita comigo, 2. 2 homens fizeram isso. Irmão, imagina se a igreja brasileira, a igreja no mundo, entender isso, viver isso. Irmão, imagina o estrago que vai causar nesse mundo, no sentido bom da coisa. Imagina. Alguns homens fizeram isso. Alguns homens ainda fazem isso. Mas quanto mais pessoas fizerem, melhor. Imagina o estrago que você vai causar lá na sua empresa, onde você trabalha, lá onde você estuda, no seu círculo de pessoas que você convive. Se você aproveitar as oportunidades, repita assim comigo, eles aproveitaram uma oportunidade. Você aproveitar uma oportunidade e alguém sofrendo, você fala, vem cá, eu vou orar por você no nome de Jesus. Eu estou doente, vem cá, eu vou orar por você no nome de Jesus. Algum familiar meu está doente, vem cá, eu vou orar. Meu casamento está indo para o ralo, vem cá, eu vou orar. Olha, eu estou com medo, vem cá, eu vou orar. Quantas pessoas de repente não estão aqui na igreja hoje? Eu poderia falar algumas, mas eu não vou expor. Que no meio dessa pandemia, estava com medo, estava angustiada, e de repente ligou, mandou mensagem para alguém de Deus, e porque essa pessoa deu atenção e anunciou o evangelho, a pessoa está aqui hoje. Você tem que aproveitar a oportunidade, irmão. Aproveita a oportunidade. A gente perde tanto tempo. A Bispa Evelyn falou sobre isso aqui ontem. A gente perde tanto tempo em redes sociais, falando tanta bobagem. A gente perde tanto tempo no WhatsApp, conversando tanta bobagem. E esquece de anunciar o nome de Jesus, que é o mais importante. Próximo ponto. O poder e a autoridade para curar são dados por Jesus. Atos 4, 7. Nós vamos até o 10. Atos 4, 7. Aleluia. Atos 4, 7.
Então no dia seguinte mandaram trazer Pedro e João diante deles. Eles estavam presos. Então vem comigo, irmão, ó, presta atenção na história, depois você lê tudo na sua casa. 2 homens entraram no templo para orar. Tudo isso começou quando 2 homens foram orar. Olha o teu irmão e fala assim: vai orar, irmão. Fala: vai orar, irmão. Ora mais, irmão, ora mais. Eu gosto de brincar às vezes, né? Quando alguma coisa boa acontece na minha vida, eu ganho um presente, eu ganho uma benção, a pessoa fala: nossa, que benção. Eu falo assim: vai orar mais. Eu falo... Tudo aconteceu, tudo começou, Lívia, porque 2 homens foram orar, foram buscar a Deus. Aleluia. Quando nós buscamos a Deus, sempre acontece alguma coisa, irmão. O que aconteceu que meu retorno sumiu, hein, meu filho? Estava tão legal. Amém. Então, a cura aconteceu. Anunciaram o nome de Jesus. O alvoroço aconteceu, pregaram o evangelho. O milagre não é simplesmente milagre, não é assim. Nós não somos curandeiro. Tem gente que pensa que pastor é curandeiro. Não quer saber de Jesus, não quer saber do evangelho, não quer saber de Deus. Chega aqui: pastor, ora por mim aí que eu estou com um problema. E vira as costas. Não é assim, irmão. O milagre tinha um propósito, era salvar. Eles anunciaram o evangelho. Lembra que eles estavam, os religiosos estavam doendo-se, que eles estavam ensinando no nome de Jesus a ressurreição dos mortos. O que eles estavam fazendo depois do milagre? Chamou a atenção das pessoas, não chamou, irmão? Ah, agora vem cá. Vocês mataram Jesus. Ó, tá entendendo, irmão? Vocês mandaram matar Jesus. Soltaram um homicida. Vocês achavam que ele era impostor, mas não é, ele é o Filho de Deus. Esse Jesus é que curou esse homem aqui. É no nome dele. Olha, ele veio salvar. E aquele que morrer no Senhor vai se ressuscitar. Eles estavam ensinando isso, irmão. É isso que eles estavam ensinando. Então nesse momento aqui, ó, mandaram trazer Pedro e João. É diante do Sinédrio aqui, viu, irmão? Sinédrio. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Olha só a pergunta que eles fazem, ó. Com que poder? Por meio deles perguntaram: com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? E entre outras palavras, eles perguntaram: olha, quem mandou vocês fazer isso aí? Nós somos os religiosos. Somos nós que mandamos aqui. Somos nós que mandamos aqui. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, repita: cheio do Espírito Santo. Olha o teu irmão e fala: se enche do Espírito Santo, irmão. Ah, meu Deus. A igreja precisa, irmão, ser cheio do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões. 9. Se hoje somos interrogados sobre e somos inquiridos acerca de um benefício feito a um enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que no nome de Jesus Cristo, repita: no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificastes e quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Diga aleluia. Quando alguém perguntar para você: o que é que você está fazendo? No nome de quem que você está fazendo isso? Você fala: no nome de Jesus, Ele me deu autoridade. Diga aleluia. Ele te deu autoridade, amado. Ele te deu autoridade. Esses homens cheios do Espírito Santo disseram diante de Anás, Caifás, Gamaliel, quem sabe ali também estava Nicodemos, tantos outros que tinham ouvido falar de Jesus, tantos doutores da lei, que conheciam a lei na ponta da língua, mas não eram cheios do Espírito Santo, e tampouco conheciam o nome de Jesus. O nome de Jesus é no nome dele, aquele que vocês crucificaram, que Deus ressuscitou. Porque quando Jesus ressuscita, eles inventam desculpas para o corpo de Jesus não estar mais ali. Que alguém tivesse tirado, que os discípulos tivessem tirado, que alguém tivesse feito algo. Eles não acreditam.
Repita assim comigo, mas contra fatos, não há argumentos. É no nome dele. Irmão, imagina a cara desse povo. Imagina a cara desses religiosos. Vocês estão perguntando no nome de quem? E qual autoridade? Na autoridade e no poder do nome de Jesus, esse homem está curado. Aleluia. Próximo ponto. Pedro e João eram homens comuns. A diferença era a presença de Jesus neles. Talvez você pergunte, pastor, mas quem sou eu? Pastor, era Pedro, era João. Tá bom, vamos recapitular aqui. O que Pedro e João eram? O que eles eram? O que Pedro e João eram? Qual era a atividade deles? Qual era a atividade deles? Diga misericórdia. Olha o teu irmão e fala assim para ele, com todo respeito. Fala assim, vai ler a Bíblia, irmão. Fala, vai ler a Bíblia, irmão. O que Pedro e João eram? Irmão, quem já não cantou? Pedro, João, lá no barquinho. Como é que é? Pedro, Tiago, João no barquinho. O que faz no barco? Mas estão fazendo o que no barco? Então fala pescando, irmão. Qual que era a atividade deles? Eram o quê? O que eles eram? Oh, Deus poderoso. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Lançaram a rede, mas não pegaram peixe. Nunca cantou isso, irmão? Eu não, pastor. Mas lê a Bíblia, meu querido. Então eles eram pescadores. Talvez você fale assim, quem sou eu? Para falar, ensinar no nome de Jesus. Eles eram simples pescadores, semi-analfabetos. Atos capítulo 13. Olha, presta atenção. Atos 13. Então eles estão dando uma lavada, irmão, de palavra no Sinédrio. No Sinédrio, homens que se vestiam religiosamente, que estudavam a exaustão a palavra, mas que não tinham o Espírito Santo e nem o nome de Jesus. Eram sepulcros caiados. Você sabe o que é sepulcro caiado? Sabe por que chama caiado? Porque vem do... é branco, né, irmão? Que nem o cal do lado de fora. Mas por dentro é o quê? Podre. Eles eram como sepulcros caiados. Por fora tinha uma aparência bonita, mas por dentro, irmão, só podridão. Então, não é... Desculpa, querido, eu falei... É Atos 4:13. Atos 4:13, tá? Isso. Então eles, vendo a coragem ou a intrepidez, repita assim comigo, crente tem que ter coragem. Ô meu irmão, manda esse medo embora aí. Medo disso, medo daquilo outro, manda esse medo embora. A palavra do Senhor diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Ontem, mais uma vez, para quem esteve aqui, a bispa Evelyn falou sobre Davi. E uma das qualidades de Davi é que ele era valente. Repita, valente. Não é valente de brigar com os outros. Tem crente que é valente para brigar com os outros, né, irmão? Diga misericórdia. Fala, eu não sou assim. Tem crente que é valente para brigar com os outros, mas tem medo de falar no nome de Jesus. Ai, pastor, se eu repreender Satanás no nome de Jesus, o que vai acontecer comigo? Mas para brigar com os outros, ele enche o peito. No trânsito, o camarada fala alguma coisa, o que é? Quer brigar? É valentão. Quando mexe alguma coisa dele, o que você está fazendo aí? É valente para tirar satisfação. Mas no reino espiritual é um gatinho. Com os outros é um leão. Estufa o peito é um leão. Mas no reino espiritual é um gatinho. Misericórdia, Senhor. Quem você é no reino espiritual? Um leão ou um gatinho? Hã? Às vezes no natural você é um leão, né? É comigo mesmo, mexeu comigo, não leva desaforo para casa. Sou crente, mas não sou bobo. Mas no reino espiritual chama o pastor. Pode chamar o pastor, irmão. Deve em muitas situações. Mas cadê a sua autoridade, meu amado?
Davi tinha de 14 a 16 anos. Era um homem valente. Saul ficava endemoniado. A Bíblia diz que Saul era tão grande que no meio do povo se enxergava ele dos ombros para cima. Saul, quando estava endemoniado, Davi ia lá, pegava sua harpa, tocava, e o espírito maligno saía de Saul. Imagina esse homem grande, babando, endemoniado, e o menino de 14, 16 anos vai lá para expulsar o demônio tocando. E se você ler a Bíblia, você vai ver que por várias vezes Saul tentou matar Davi. Algumas vezes ele precisou desviar de lança. E às vezes nós não temos coragem de anunciar o nome de Jesus. Não temos coragem de falar coisíssima nenhuma nesse nome. Eles vendo a intrepidez, a coragem de Pedro e João, e tendo percebido que esses homens estavam, esses homens iletrados, repita, iletrados, irmão, semi-analfabeto, irmão, pescadores. Pescador é uma profissão maravilhosa, irmão, e muito difícil. Quem é pescador é uma pessoa tão honrada quanto um advogado, ou qualquer um que tem nível superior. Porque se ele não vai lá pescar o peixe, você vai comer o quê? Os pessoal que trabalha na agricultura lá, que muitas vezes não tem estudo, se eles não trabalhar lá, você vai comer o quê? Vai comer livro? Não vai, né? Então essas pessoas são dignas de honra. Mas eram iletrados, eram pessoas comuns, simples, não tinha instrução. Então eles vendo que era um homem letrado, indoutos. Indouto é uma maneira simpática de falar que a pessoa é desprovida de muita capacidade intelectual, entendeu, irmão? Uma vez uma professora de direito, a gente tinha aula de direito lá na faculdade, ela falou assim, ó, você não chama uma pessoa uma palavra pesada, se você falar indouto, já vai atingir o objetivo. Indouto é uma pessoa que é desprovida, às vezes, de capacidade intelectual de estudo. Pessoas iletradas, indoutos, se admiravam e reconheciam que haviam estado com Jesus. As pessoas precisam reconhecer que você tem estado na presença de Jesus. Diga aleluia. As pessoas precisam reconhecer, não pela eloquência das suas palavras, não pela dificuldade das suas palavras. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus majestoso, Deus trino, Deus... Você não precisa usar palavras eloquentes para mostrar para a pessoa que você conhece Jesus. Ela precisa ver Jesus em você. Diga aleluia. Eles reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Você tem estado com Jesus, irmão? Pergunta para o teu irmão, você tem estado com Jesus, irmão? Não, pastor, eu tenho estado no Facebook, eu tenho estado no WhatsApp, eu tenho estado no LinkedIn, Instagram, como é que chama lá? Como é que chama os outros lá? Skype, como é que é, Mateus? Você que conhece bastante lá? Eu falo porque ele é jovem, né? Como meu filho também, o pessoal aí. Como é que é, João? O que mais que tem lá? Não conhece, né, João? Sabe, né, João? É, né? Eu tenho estado em um monte de lugar, menos com Jesus, pastor. Eu tenho estado no Netflix, eu tenho estado no... não sei aonde. Instagram, já falei Instagram. Instagram, estraga mesmo. Tem hora que estraga muita coisa. Então eu tenho estado em um monte de lugar. Eu tenho estado em um monte de lugar, mas aí com Jesus você tem estado? Aí na hora de usar o nome, vai usar o quê? Tá vazio. Aí chega a hora da necessidade, sua ou de alguém. O que vai usar? Em nome do Instagram sai? Em nome do YouTube seja curado? Em nome do Netflix receba a bênção? Interessante não, a tristeza é quando a gente vê um crente naquele stories, é stories que fala? Eu não vou de negócio, coloca no stories lá, música do mundo e fica lá, fazendo careta, fazendo não sei o que, a música do mundo. Vai te catar, irmão. Vai se converter. Põe lá fazendo alguma coisa lá, ó, brincando com alguma coisa. Alguns fazendo uns gestos até meio sensual, uns negócios lá, e uma musiquinha do mundo. E depois, quando precisa de Jesus, quer invocar o nome. Ah, irmão.
Toma atento. Toma atento, irmão. Vai lá no Facebook, coloca um monte de besteira, um monte de bobagem, compartilha um monte de coisa que não presta. Depois, na hora que precisa, esses homens foram reconhecidos porque eles passaram tempo com Jesus. Passa tempo com Jesus, irmão. Entra no teu quarto, lembra que a Bíblia fala? Vós, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, o teu pai que vem em secreto fazer o quê? Te recompensará. Mas tem gente que faz o contrário. Ele entra no quarto, tranca a porta e no secreto ele fica nisso aqui, ó. O que vai recompensar você? É o pai? Aí? Não, não é o pai não. É o pai das outras coisas. Eu não estou falando que isso aqui não presta. Ele pode ser usado para um monte de coisa boa. Ele pode ser usado para um monte de coisa boa. Eu mesmo hoje acordei cedo, ainda era para ter acordado às 5, acordei às 6. E me mandei mensagem para uma série de pessoas. Pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas precisando de uma palavra. Com quem você tem estado? Vamos seguindo, para não alongar muito. Vamos seguindo. Mais uma coisa, ó. Mais uma coisa. O inimigo não quer que você use esse nome. Olha o teu irmão e fala, o inimigo quer que você use esse nome não. Fala para ele, fala para ele. E muito menos ensine as pessoas a crerem e a usar o nome de Jesus. O inimigo não quer não. Atos. Nós estamos no 4, né? Enquanto eu não falar é 4 mesmo. Versículo 17. Olha quanta coisa, irmão. Olha a repercussão de tudo isso. Atos 4:17. Presta atenção. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los, para que de agora em diante não falem neste nome a homem algum. Então eles foram ameaçados, vem cá, vocês não vão falar nesse nome mais, porque se vocês falar, o bicho vai pegar. Próximo versículo. E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. 19. Mas Pedro e João responderam e disseram-lhe, oh meu Deus do céu, eita homens corajosos, viu? Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus. Na minha tradução diz assim, ó. Então, chamando-os novamente, ordenaram que não falassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julgue os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores ou a Deus. Aí o próximo versículo diz assim, ó. Ah, não, é o mesmo, né? Não, é o 20, tá certo, é o 20. Pois não podemos, ó, agora nós vamos ler todo mundo no 3, bem bonito. Vamos aqui no telão, todo mundo na mesma tradução. Todo mundo no 3, bem bonito, forte, hein? Pra fora, amém? 1, 2, 3. Muito mal ensaiado, um tá terminando, outro tá começando. No 3, todo mundo junto. Amém, amado? Bonito, hein? Olha lá. 1, 2, 3. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O que Deus tem feito na sua vida? Deus já fez alguma coisa na sua vida? Diga aleluia. Então você não pode deixar de falar. Você já ouviu muita coisa do Senhor, sim ou não? Então você não pode deixar de falar. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles falaram assim, é o seguinte. Vocês estão mandando nós pararmos de falar? Julguem vocês se é melhor obedecer a Deus ou a homens. Atos 5, 29. Mais importa obedecer a Deus do que a homens. E digo mais, nós não podemos ficar quietos. Olha para o teu irmão e fala, você não pode se calar, irmão. Você não pode se calar. Fala para ele, fala para ele. O inimigo quer te calar. O inimigo quer te calar. Quer fechar a sua boca. Ele quer que você abra a boca para outras coisas. Para reclamar, murmurar, blasfemar, pecar, falar palavrão, xingar,
fofocar, lamuriar, reclamar. E o inimigo quer que você fale um monte de coisa, menos o nome de Jesus. E às vezes nós temos falado um monte de coisa, menos do nome de Jesus e o que Ele faz. Mais um ponto. A igreja precisa de capacitação e coragem vindas do alto, através do Espírito Santo, para agir em nome de Jesus. Repita comigo: capacitação e coragem vinda de Deus. Atos 4, 29. Atos 4, 29. Vamos até o 31. Agora, Senhor, então o que acontece? Eles são presos, são açoitados, são humilhados, são interrogados, são pressionados, intimidados a não falar mais nada no nome de Jesus. Aí eles vão orar. E eles vão dizer assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra. De que forma? De que forma, irmão? Quem está comigo, diga aleluia. Anunciarem a tua palavra de que forma? Olha para o teu irmão e fala: seja corajoso, irmão. Seja corajoso, irmão. Seja um leão para as coisas de Deus. Não seja um gatinho, não. Sabe aquele gato de bota? Tem crente que quando o inimigo se levanta, ele parece o gato de bota. Mas quando uma pessoa se levanta, ele vira um leãozão. Nossa luta não é contra carne e sangue, irmão. Nossa luta não é contra carne e sangue. Considera, versículo 30. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome. Aliás, por meio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Verso 31. Depois de orarem, o que aconteceu no lugar? Tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo. E depois disso, o que aconteceu? E anunciavam corajosamente o quê? A palavra de Deus. Às vezes sabe o que está faltando, irmão? Ser cheio do Espírito Santo. Ele que dá coragem. Ele que dá ousadia. Ele que te impulsiona. Quando você tem a palavra, você conhece o nome. O que você está precisando? De ousadia no nome de Jesus. É aquela ousadia, é aquele impulso que vem na hora e você vai. Não importa, você vai e fala. No nome de Jesus Cristo. Você vai e fala, você vai e anuncia. No nome de Jesus. É isso que nós estamos precisando, irmão. Lucas 24, 49 diz assim: eis que sobre vós eu vos envio a promessa do meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestidos de poder. Nós precisamos desse revestimento. Novamente, o segredo do livro de Atos: a palavra de Deus, o Espírito Santo e o nome de Jesus. Amém, amados? Vamos seguir aqui para finalizar. Mais uma coisa. Mais uma coisa. A nossa alegria deve ser anunciar o Evangelho na igreja e principalmente fora dela, não importando as perseguições que podemos sofrer. Atos 5, 41. Atos 5, 41. Olha a repercussão onde vai, irmão. Atos 5, 41. Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se, regozijam, alegria excessiva, de terem sido julgados dignos de sofrerem afronta pelo nome de Jesus. Pastor, mas eu vou ser afrontado. Pastor, se eu anunciar Jesus para meu pai, o que ele vai falar? Você está louco? Ele vai até me deserdar.
Pastor, se eu anunciar Jesus para meu cunhado, para minha mãe, para meu tio, para minha avó, o que eles vão falar? Não importa o que eles vão falar. Eu vou ser perseguido. Não importa, irmão. Anuncie. Eles receberam afronta. Quantas vezes eu fui evangelizar, eu chegava na casa e falei assim, o senhor aceita um panfleto? Não aceito não, pode ir embora. Algumas pessoas pegavam, outras pessoas te mandavam embora. Versículo 42. E todos os dias, no templo, ou seja, na igreja, e também na onde, irmão, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a quem? Jesus Cristo. Falar de Jesus na igreja é fácil, difícil é falar em casa, ou de casa em casa. É mais fácil falar de alguém de casa em casa, né? É mais fácil falar mal de alguém de casa em casa do que falar de Jesus. Fale de Jesus, amado, na igreja e fora dela. Mateus 5,10 diz assim, ó. Cadê o pessoal do louvor? Pode subir. Mateus 5,10 diz assim, ó. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então se você é perseguido, irmão, por causa do nome de Jesus, você é bem-aventurado. Versículo 11. Estou sendo perseguido, pastor, porque eu sou crente. Bem-aventurado você é. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alguém já mentiu? Alguém já mentiu a seu respeito? Porque você é crente, porque você é de Deus? Fica contente, irmão, porque você está sendo perseguido por causa do nome de Jesus. Versículo 12. Alegrai-vos, exultai, porque grande é o vosso quê? Galardão. Galardão é recompensa nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Se alguém te perseguir, te maltratar, mentir a seu respeito, porque você é crente, fica feliz, irmão. Fica contente, fala, Senhor, obrigado por ser perseguido no teu nome, ou por causa do teu nome, ou por causa do evangelho. Não fica triste não, fica feliz. E por último, esses sinais seguirão os que crerem no meu nome. Quem crê no nome de Jesus, diga aleluia. Então tem sinais que precisa seguir você. Marcos 16, 17. Se você crê no nome de Jesus, esses sinais precisam seguir você. Sabe o que é seguir, irmão? Sabe quando você está andando? Fica de pé, pode ficar de pé, irmão. Nós já vamos louvar, orar, recolher nossas ofertas e encerrar. Fica de pé aí. Quem está vendo a sombra aí? Está vendo a sua sombra? Se você não estiver vendo a sua sombra, irmão, tem alguma coisa errada. Fica de pé e olha para a sua sombra, irmão. Ou senão você não está numa posição adequada para a luz, né? Quando você vem para a luz, a sua sombra aparece. Olha lá, a minha lá. Ó. E esses sinais acompanharão. Acompanharão os que crêem no meu nome. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. 18. Versículo 18. Pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes falar dano algum. E porão a mão sobre os enfermos, e eles o quê? Serão curados. Esses sinais seguirão os que creem no meu nome. Então no nome de Jesus nós precisamos anunciar o evangelho. Precisamos colocar a mão sobre os doentes e enfermos. Precisamos expulsar demônios. Pastor do céu, irmão, se você não tem feito isso ou procurado fazer isso, procure fazer, porque esses sinais seguem os que creem no nome de Jesus. Você crê no nome de Jesus? Então Deus é contigo. Nunca diga que você não é digno, que você não é ninguém e que você não pode ser usado. Você pode sim, porque esses homens iletrados foram usados e Deus fez grandes coisas através deles. Feche os teus olhos, vamos orar. Fale com Deus nesse momento. Fale com o Senhor nesta hora. Você tem agido no nome de Jesus? O nome de Jesus para você é só um nome. Você tem andado nesse nome? Ou você tem sido apenas um frequentador de cultos? Fala com Ele nesse momento. Fala com Ele nessa hora. Fala com o Senhor. Queremos ver tua presença. Queremos ter. Fala com o
agir no Seu nome, Pai. Nós queremos operar no Teu nome, Senhor. Nós queremos, ó Deus, agir na Tua presença, Pai. Nós queremos andar no nome de Jesus. Nós queremos operar no nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, viver, ó Deus, corajosamente neste nome. Nós queremos anunciar o Evangelho. Nós queremos, meu Pai amado, que a Tua presença, ó Pai, seja refletida, ó Deus, através de nós, para aqueles que precisam. Senhor, nós queremos ser usados como Pedro e João foram usados. No nome de Jesus, capacita-nos. Ó Deus, a capacitação vem do alto. A coragem, ó Deus, e a ousadia vem através, ó Deus, do Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Deus, capacita a Tua igreja, capacita o Teu povo, ó Deus, para que possamos, meu Pai, salvar, ó Deus, através desse nome. Ó Deus, o objetivo principal de agirmos no nome de Jesus é a salvação das almas, meu Pai. Por isso nós Te glorificamos. Aleluia, aleluia. Levanta as suas mãos. Repita assim comigo: Senhor meu Deus. Repita com mais fé: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, me ajuda, me capacita a andar na direção, na autoridade do nome de Jesus. Me dá coragem, ousadia para agir nesse nome. Aleluia. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.